Irmãos, eu tô rindo porque eu tô estudando sobre a ovelha, é o que a gente vai falar aqui. E não é nada fácil ser ovelha, porque várias situações acontecem na gravação que você, né, a mansidão da ovelha é necessária. Mas vamos lá. Alguém se identifica aí? Ou só eu sou assim? Depois fala lá comigo no chat. Então, as 5 portas, como eu falei, são portas de acesso à alma. A gente tem o mundo externo e o interno, que é a nossa alma, nossas emoções. E o corpo, ele se comunica, é um meio de comunicação entre essas duas fases, né? E os 5 sentidos, como eu falei anteriormente. Os 5 sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato. O tato, muita gente acha que é só toque, né? As mãos, mas não. O maior deles é o tato, porque o tato está no corpo inteiro, é a pele, tá bom? Então, se alguém tocar no seu rosto, você sente através do tato, não só da mão da pessoa, mas da sua pele. É uma forma de comunicação. Então, no Salmo 23, escrito por Davi, ele fala muito sobre alguns desses sentidos. E eu quero pontuar alguns. Né? Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Davi era pastor de ovelhas, conhecia bem desse ofício. Ele sabia, ele tinha propriedade de falar sobre pastoreio. O Salmo 23, quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor, ele deixa claro que existe um pastor, existe um dono. Eu tenho vídeos anteriores aqui falando sobre o dono, que o dono é o Senhor Jesus. Ele nos comprou a preço de sangue, né? E nós somos a ovelha do seu aprisco. Né? Nós somos cuidadas por esse pastor, que é o supremo pastor. A ovelha, ela só obedece a um dono, porque ela só reconhece um dono. Ela só reconhece, ela escuta a porta da audição. Através da audição, ela reconhece a voz do seu pastor, do seu dono. Através da visão, ela também reconhece o seu dono. E através do cheiro, através do olfato, ela também reconhece o seu dono. Tanto que a ovelha, ela não pode ser vendida para outro pastor, porque ela não vai viver. Ela só é vendida quando ela for abatida para fins de uso de carne, enfim, para algum objetivo alimentício. Tirando isso, ela não sai daquele pastor. E para haver uma transição de pastoreio, tem que haver alguém, geralmente alguém da família, criança, né, os parentes, eles são introduzidos na fase, desde criança, desde pequenos, para irem convivendo, a ovelha ir convivendo e reconhecendo a voz, e reconhecendo o cheiro, para quando o pastor dela partir, falecer ou acontecer algo, já houve uma transição de pastoreio. A ovelha, ela já conhece aquela voz, conhece aquele cheiro e conhece aquele rosto. E Davi, quando afirma: o Senhor é meu pastor, é porque ele tinha certeza que tinha um único pastor, que era o Senhor. Por isso que ele afirma com tanta convicção: o Senhor é o meu pastor. Quando ele fala isso, ele deixa claro que, através da audição, ele conhecia a voz do pastor. A voz, porta da audição. Qual voz você tem reconhecido? Qual voz você tem ouvido? E qual voz você entende que é a voz do seu pastor? A voz de Deus, ela é inconfundível. O que você tem ouvido, a quem você tem entrega a sua porta, ela está protegida? Ela está guardada? Ela está blindada? Ou você escuta qualquer coisa de qualquer um? Davi aqui, ele deixa claro que há um direcionamento de bênção. É a voz do pastor, é aquele que é seu dono, é aquele que
que é o melhor para você, que busca te abençoar, que te ama, que cuida. A gente vai ver aí em todo o salmo o cuidado do pastor com a sua ovelha. E a gente vai ver também detalhadamente isso. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Essa porta da audição. Infelizmente, o mundo tem muitas vozes, são muitos sons. Eu tenho tido uma experiência aqui em casa, devido a ter obras aqui em volta e alguns barulhos do prédio que me incomodam diariamente. Eu tenho tido experiências de muito som, muito barulho, a ponto até de meu ouvido, às vezes, até dar zumbido. E eu tenho aqui um SOS de sistema de proteção, são aquelas borrachinhas de ouvido. Tamponei. Interessante que após eu tamponar, silenciar todos os sons, todos os barulhos, até os mínimos possíveis, porque realmente ele anula quase 100%, a ponto de eu ouvir o meu coração bater. Do quanto você consegue ouvir o som interior, a ponto de eu ouvir o meu coração bater. Até te desafio fazer essa experiência, é bem interessante, porque foi algo que aconteceu. E eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, na minha voz interna e qual voz que eu estava ouvindo. Inclusive, a voz do Senhor ficou bem mais nítida para mim. Então, eu gostaria que você tivesse essa experiência. Os sons externos, televisão, som, música, pessoas falando, rede social, vai rolando e uma opção de som. É uma quantidade de informação, queridos, que eu vou lhe falar. A maior sabedoria nesses tempos que estamos vivendo é conseguir filtrar a informação. Que tipo de informação tem entrado na porta da audição? Que tipo de informação você tem ouvido? E qual voz você tem obedecido? A voz do seu pastor, do seu dono, que tem todo o amor, toda a intenção de você ser próspero em todas as áreas da sua vida, te orientar, te direcionar, te cuidar, ou vozes que não são importantes, são muitas vezes desprezíveis, descartáveis e lixo. Então, faz uma reflexão sobre essa porta, a porta da audição. Muitos problemas psicológicos, traumas, entram por aqui. Palavras de maldição. Você não vai servir para nada, você não presta para nada, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Desqualificações. Coisa que nós somos e trazemos, principalmente da nossa infância, da nossa adolescência, são problemas que entraram por aqui e a gente não para resolver. Não para dar atenção no que você anda remoendo na sua vida, na sua mente. Padrões que se repetem, você só muda a figurinha, só muda a pessoa, mas os padrões são os mesmos. Você está sempre fazendo a mesma coisa, sempre cometendo o mesmo erro. Então, queridos, eu oriento, deixo aqui um aconselhamento de que você silencie as vozes externas, que você escute a sua voz interior e principalmente a voz do pastor, do seu Senhor, do seu dono, porque ele tem total interesse de ressignificar, de ajustar, reconstruir, ajustar, consertar, fazer de novo. O interesse é totalmente dele, porque ele ama você. Ele tem feito isso comigo. O que eu estou falando aqui é experiência própria. Experiência própria de muitas vezes palavras, pessoas que desprezam, pessoas que não te valorizam, pessoas que não
não te abençoam com palavras boas. Isso tudo vai, sabe? No livro eu falo sobre o solo, nosso coração é o solo. O solo vai ficando entulhado de pedras, de sujeira. E se você não parar para fazer uma limpeza, se você não parar para refletir sobre isso, vai virar um solo de entulho e não vai ter como prosperar, não vai ter como crescer nada, nenhum fruto. A videira verdadeira não vai conseguir frutificar na sua vida. Você não vai conseguir dar frutos. Fica aqui essa reflexão, que Deus abençoe, e vão ser várias mensagens sobre esse tema, sem pressa e conforme o Espírito Santo der. Que Deus abençoe a sua vida e que você esteja atenta e cuidadosa com a porta da audição. Eu te peço que você dê like, que você compartilhe essa mensagem com alguém. De repente, se você estava ouvindo, lembrou de alguém, vê alguém na sua mente, alguém que você ama, envia para essa pessoa, abençoa a vida dela com uma mensagem de prosperidade. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.